Mensagem do dia 4/6/1999. Eu sou luz. Sem a minha luminosidade, vocês, meus filhos, os seus pés não saberão onde pisar, pois é preciso que o vosso corpo esteja sempre iluminado, mesmo que os outros não possam ver. Existe um ditado que diz: se eu pudesse ver quem é o amigo e aqueles que não são, jamais andaria com eles. Mas eu sei quem é fiel e quem não é. Em meu caminho, vejo poucos, muito poucos, caminharem junto comigo. Agora, junto com meu adversário, as filas são enormes, pois cada um procura cometer seus pecados a todo momento sem ligar mais para mim. Esses não têm mais a minha luz, por não se arrependerem do que estão fazendo. Onde uns vivem roubando, outros matando, outros ainda com ódio dos seus irmãos, e a maioria só pensa em adultério. Vai dia e vem dia, e não ligam mais para o fim dos tempos. Filhos amados, quando vocês saem para falar em meu nome, do novo reino que está por vir, mesmo que tenham 1000 pessoas, se conseguirem só alguns para mim, o vosso serviço será bem recompensado. Não liguem se houver qualquer barreira dos sacerdotes. Para ser verdadeiro, o vosso trabalho tem que ser assim, pois o mesmo fizeram comigo. Se quiseram derrubar o lenho verde, quanto mais a vocês, meus filhos, que só estão me representando. Mas tem um porém: ninguém poderá tocar em vocês, porque este tempo não é mais como o que já se passou, com os outros que foram, na sua maioria, vítimas da violência e que vieram a ser martirizados. Agora, daqui por diante, tem que ser mais aprimorado este assunto, levando sempre em consideração que em todos estão sendo escolhidos, que nem todos estão sendo escolhidos. A luz jamais entrará no coração dessas pessoas que querem ver primeiro, para depois pedirem perdão. Esses jamais entrarão no meu reino. Se fosse assim tão fácil, então todos teriam o direito de errar quantas vezes quisessem, porque no fim todos seriam perdoados. Mas posso lhes garantir: ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. E para passar por mim, eu preciso de filhos e filhas convertidos, que seja uma conversão total, porque as horas que restam são muito poucas. Jesus. Sem a minha luminosidade, vocês, meus filhos, não saberão onde pisar os seus pés, pois é preciso que o vosso corpo esteja sempre iluminado, mesmo que os outros não possam ver. Amanhã é festa do Divino Espírito Santo, e nessa semana tem muitas pessoas que estão comentando sobre o Divino Espírito Santo. Essa semana o Zeca mandou na família uma homilia muito bonita de um bispo. Eu ouvi a homilia. Ele está certíssimo na sua homilia, falando sobre a família, sobre a educação dos filhos, sobre o respeito a Deus. Mas olha o que Jesus fala nessa mensagem: sem a minha luminosidade, vocês, meus filhos, não saberão onde pisar os seus pés. Nessas mensagens que muitos, quase todos os bispos não acreditam, os padres mandam botar fogo, nessa mensagem está toda a luz que vocês precisam, que nós precisamos. Por que as famílias estão se destruindo? Por que os padres estão perdendo a fé? Por que os bispos estão um contra o outro? Porque vocês estão sem a luz. Porque tiraram a luz. Vocês apagaram a luz. Quem somos nós para ensinar vocês? Mas a gente só está falando o que a gente aprendeu. A verdade, e a verdade é uma só. Sem Deus não há como sobreviver. Sem a minha luminosidade, vocês, meus filhos, não saberão onde pisar os pés.
Como vocês querem que a família volte a ser o que era sem Deus? Nós não convertemos ninguém. Nós não salvamos ninguém. Nem nós leigos, nem os padres, nem os bispos, ninguém salva ninguém. É Deus. Como vocês querem que as pessoas voltem a ser religiosos se não existe mais religião? Se existe uma casa grande onde todos fazem o que quer. Não, Aline, mas lá é uma igreja. Igreja é como? Igreja é a casa de Deus. E onde está Deus? Vocês podem falar bonito, não adianta. Não somos nós que convertemos. É Deus. E se Deus não estiver lá, as pessoas não vão se converter. As pessoas vão para passear, para batizar, para casar e vão embora. Não mudam de vida, não se convertem. Porque não somos nós que convertemos, é Deus. Por que nós estamos até hoje aqui firmes, graças a Deus, os filhos? O profeta já foi. Ele não está mais aqui para chamar a nossa atenção. Porque Deus está ali. Porque nós acreditamos em Deus. Como vocês querem voltar a ser o que era antes as famílias, os católicos, se não existe mais Deus dentro da igreja? O Santíssimo, vocês tiraram da igreja. Não foi um crente. Não foi um ateu que foi lá e tirou. Foi vocês. Bispos, padres. Vocês tiraram o Santíssimo da igreja. Tiraram o Santíssimo da igreja. Tiraram o genuflexório da igreja. A pessoa vai fazer o que lá? Vai desfilar? Vai rezar para a parede? Vai se converter para quê? Se não existe santidade. Se não existe um santo lá dentro. Deus é o santo. O santo dos santos não está mais lá. Vocês tiraram. E querem converter as pessoas. Vocês não convertem. Nós não convertemos ninguém. É Deus. Nós temos apenas o dever de falar o que Ele falou. Não o que nós pensamos. Não o que eu quero. Não o que vocês querem. Não o que vocês acham. Acordem, sem a minha luminosidade, vocês, meus filhos, não saberão onde pisar os pés. Vocês estão perdidos. Quando a gente fala perdido, não estou dizendo que estão no inferno, estou dizendo que estão perdidos a ideia de vocês. Vocês não sabem mais nem o que falar, porque não tem mais desculpa. Não tem. Não adianta ficar inventando quermesse, festa, novena, dezena, trezena, não adianta. As pessoas querem Deus. É isso que falta na igreja. É isso que não converte mais ninguém. Por que estão perdendo para os evangélicos? Porque as pessoas estão sem Deus. E sem Deus qualquer um leva. Qualquer coisa vale. A cabeça está vazia. O coração está vazio. Amanhã é festa do Divino Espírito Santo. Vocês não acreditam nas mensagens, vocês não ouvem, acham que nós somos ignorantes. Mas um dia vocês vão ver. A verdade é uma só. Jesus fala aqui: posso lhes garantir, ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Isso está em João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Vocês não vão salvar as pessoas dos erros que estão cometendo. Não vão conseguir salvar as famílias se elas não tiverem Deus dentro do coração. Se elas não se prostrarem ao chão, dobrarem os joelhos. E antes deles, vocês vão ter que dobrar os joelhos. Vocês vão ter que admitir que erraram. Com essa teologia da libertação, com essa ideia macabra de que ninguém pode falar nada, aí todo mundo se perde, todo mundo fala. Os evangélicos falam dentro da Igreja Católica, absurdo isso. Por quê? Porque os padres não falam, e quando falam, falam abobrinha, falam que eles estão certos, que todo mundo vai se salvar. Vocês têm que se converter, para depois converter os outros. Eu estava escutando um padre que é santo também falando
Como nós vamos converter as pessoas? Rezando. Lembra do padre João Maria Vianney, que era considerado um burro? Um padre burro que não aprendeu latim? Como ele converteu aquela cidade? Como ele é padroeiro dos sacerdotes hoje em dia, um grande santo, dobrando os joelhos. Para quem? Para o Santíssimo. Abram os olhos. Não adianta falar bonito somente. É Deus que fala, é Deus que converte. Coloca o Santíssimo na igreja de novo. Coloca o genuflexório. Pede respeito na casa de Deus e as pessoas vão lembrar. Ninguém ama o que não respeita. Como vocês querem que as pessoas sejam amáveis, sejam dóceis, sem Deus? Com a nossa palavra? Com o nosso exemplo? Quem somos nós para converter alguém? É Deus que converte. É Deus que santifica. É Deus que ilumina. Vocês estão rezando a novena do Divino Espírito Santo? Eu fiz a novena, graças a Deus, essa semana. E a primeira oração: concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu sempre me lembre com suma reverência e profundo respeito da vossa divina presença. Trema como os mesmos anjos diante da vossa divina majestade, e nada receie tanto como desagradar aos vossos santos olhos. O primeiro dom do Espírito Santo é o temor de Deus. Vocês não temem mais a Deus, temem aos homens, temem ao mundo, querem mundanizar a igreja, ao invés de santificar as pessoas. Tem que ser santo para ir para o céu. Tem que ser santo para ser bom aqui na terra. Ninguém é bom. Só quem procura Deus, quem ama Deus de verdade. A gente tem dia que está bom, tem dia que não está. Se a gente não rezar, a gente fica pior. Tem gente que fala, vocês são ruins, imagine se não rezasse. E as pessoas que dizem, eu não rezo e sou bom, será? Será que alguém é bom sem Deus? Quem é bom? Se o próprio Jesus falou, bom é meu Pai. Ninguém é bom. Todo mundo precisa. E precisa muito mesmo de humildade. Humildade da nossa parte, muito mais da parte de vocês, que querem converter o mundo com as suas palavras. A gente não converte ninguém, é Deus. Olha o exemplo aqui da nossa família. O pai falava as verdades para a gente. E agora ele foi. Se a gente estivesse seguindo ele, pronto, acabou. Não. Ele ensinou que é Deus que a gente deve seguir. É a Deus que a gente deve amar. É a Deus que a gente deve obedecer. Quando a gente segue o homem é mortal. O homem muda de um dia para o outro. As ideias mudam, as palavras mudam. E Deus não muda. Meditem bem. Vocês que são sacerdotes, são bispos, querem ensinar o seu povo, querem voltar à família católica, lutar contra as heresias, primeiro façam vocês o que não fizeram até agora. Tragam Deus para a igreja de volta. Reconheçam, erraram quando obedeceram sei lá quem, ninguém se manifesta. É uma ordem que veio de certo direto do inferno, porque ninguém assume. Quem mandou tirar o Santíssimo da igreja? Vocês não falam quem mandou tirar. Só dizem que é uma ordem de quem? Só se for do inferno. Acordem, abram os olhos. É bom falar, né? É bom falar bonito, é bom ter amizade, é bom ter amigos, é bom ter a igreja cheia. Melhor ainda é ter o coração cheio. É ter a alma iluminada, é ver pessoas convertidas de verdade. Aqui na igreja, não muito tempo atrás, estava vindo muita gente não convertida. As irmãs estavam passando muito trabalho na porta. E eu estava desconfiando, tem buraco. Está entrando coisa errada aqui porque tem um buraco. Está vindo muita gente não convertida. E Deus tapou esse buraco. Agora quase nem precisa ficar na porta. Acordam, abram os olhos, rezem de verdade, sejam humildes. O Espírito Santo é luz.
E vocês apagaram essa luz com a sua soberba, com a sua ganância pelo dinheiro, com a sua vaidade de querer agradar todo mundo. Deus não agradou, por que vocês querem agradar? Querem servir a Deus ou ao mundo? Ah, vocês não podem falar assim. Eu já vi no catecismo da Igreja Católica, está assim. Os católicos de verdade devem falar a verdade, seja lá para quem for. Quem somos nós para ensinar vocês? Nós não somos ninguém. Nós apenas aprendemos, estamos falando o que nós aprendemos. É bom falar, não é? Então falem tudo. Falem a verdade. Nós erramos. Vamos voltar a ser o que era antes. Coloca o Santíssimo na igreja. Coloca o genuflexório. Pede respeito. Quem não respeita não ama. É mentira se diz que ama. É mentira. Qual é o filho que ama o pai e não respeita? E vocês não amam a Deus se vocês não respeitam Ele, não pedem respeito a Ele. Não adianta falar bonito. Palavras o vento apaga, o vento leva. As pessoas têm dois ouvidos, um entra, outro sai. Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Falou, e daí? Quem vai mudar? Se não tem um santo lá dentro. E quem é o santo? É o Santíssimo Sacramento. É Ele que ilumina, é Ele que santifica. É bonito fazer a novena do Divino Espírito Santo, é bonito falar dele, é bonita a bandeira, tudo é lindo. As imagens dos santos são tudo lindo, é tudo lindo. Mas o Santíssimo é o corpo presente de Jesus. É Jesus vivo. E como vocês querem que as pessoas amem? Uma imagem? Uma bandeira? Se vocês tiraram o santo dos santos da igreja, acordem, voltem a fazer o que era antes. Admitam, vocês erraram. Vocês erraram. E nós vamos falar quantas vezes for preciso, vocês estão errados. E a verdade vai vencer. Estão falando que está tudo errado, a família está se destruindo, a nova teologia fala até da nova teologia da libertação que está errada. E eu falei para a irmã que escutou comigo, a verdade é uma só. Eles não acreditam, não divulgam as mensagens, mas a verdade é uma só. As mensagens estavam certas. Vai ficar essa pulga atrás da orelha de vocês. Lembra aquele profeta que vocês xingaram? Aquele livro que vocês queimaram, mandaram queimar? Ah, aquilo lá estava certo. Se não admitirem agora, vão admitir no último dia. E vai ser com muitas lágrimas. Vai ser um desespero. Porque daí vocês vão ter que admitir e não vão poder mais negar. Aquele profeta estava certo. Aquelas mensagens eram verdadeiras. Abram os olhos, rezem ao Divino Espírito Santo. Peçam a Ele pelo menos o primeiro dom, o temor a Deus. Suma reverência e profundo respeito à sua divina presença. Suma reverência e profundo respeito. Vocês não têm mais isso. Por isso não convertem ninguém. Porque nós não convertemos, é Deus. Lembrem-se disso.